quero convidar você a se colocar de pé, abrir sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo 18. Nós vamos ler até o versículo de número 5. Jeremias 18, versículo 1, o versículo 5. Eu vou contar até 3 e vamos ler todos juntos. Vocês podem ler aqui pelo telão, que fica mais fácil, porque às vezes alguma tradução pode diferir alguma palavra. Vamos lá, 1, 2, 3. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo, pode botar o 6 também. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém. Os irmãos podem tomar assento. Alguém aqui já teve a oportunidade de ver alguém fazendo um vaso de barro? Irmão André, Mariane, irmão Marcelino, são poucos irmãos, não é? Talvez você que nunca esteve numa olaria, é muito bonito ver um oleiro trabalhando. Ele tem um instrumento chamado roda, é tipo uma mesa. Essa roda ela tem um pedal que tem uma correia, e à medida que ele vai pisando naquele pedal, aquela correia faz com que aquela roda comece a girar. Ele vai, coloca um punhado de argila, né? Ele vai umedecendo de maneira que aquilo se transforme numa massa de barro, e conforme ele vai pisando no pedal, aquela correia, ela vai fazendo aquela roda girar, igual uma máquina de costura, né, dona Zezé? Aquelas máquinas antigas que você ia pisando no pedal e a roda ia fazendo a máquina girar e a agulha costurar. Não é muito diferente do mecanismo de um oleiro. O interessante é que esta história registrada pelo profeta Jeremias, nesse capítulo 18, ela é uma alegoria poderosa sobre a relação de Deus e a humanidade. Deus vai instruir a Jeremias que ele descesse à casa do oleiro, porque Deus tem as suas maneiras peculiares de falar. Tem sempre gente que acha que Deus vai falar com uma voz audível e você vai ouvir. Outros vão achar que Deus sempre, quando quiser falar, vai usar um profeta. Outros vão achar que Deus, quando quer falar, vai usar em sonho. Ele usa da maneira que ele quer. Para alguns ele vai usar ilustrações, para outro ele vai usar profeta, para outro ele vai usar alguém que tem o dom da revelação para revelar alguma coisa, e até sonhos. Às vezes nas coisas mais simples, irmãos. E às vezes Deus mostra até coisas que a gente não entende. Eu me lembro que uns 2 meses atrás eu tive um sonho muito interessante, que eu e minha esposa estávamos vivendo uma fase muito agitada, porque eu muito cansado, com muita atividade. E sabe quando você está muito cansado, que ninguém pode falar nada com você, que você se aborrece, está agitado, dá resposta atravessada? Eu estava um pouco assim, sabe, irmãos? Confesso que depois eu fico até com pena da minha esposa, porque sempre aquela correria, faz uma coisa, faz outra, e você às vezes está cansado, querendo dormir, e a esposa quer falar com você. E a gente estava vivendo uns dias difíceis, de muita agitação, e eu muito aborrecido, e toda hora respondendo mal à minha esposa. E uma noite eu tive um sonho que eu e minha esposa, a gente estava dormindo na cama, e de repente, do nada aparece uma criança na nossa cama, uma criança muito bonita e sorridente, eu todo bobo, mas de onde veio essa criança?
Mas chegou uma hora que a criança começou a incomodar e eu queria que a criança descesse da minha cama e a criança não descia de jeito nenhum. No primeiro momento, eu fiquei feliz que a criança estava na minha cama, depois eu fiquei aborrecido. E eu acordei e fiquei meditando, falei, Senhor, que sonho é esse? Porque geralmente criança representa algo bom. E o Senhor falou assim, não se engane não. O diabo quer entrar sorrateiro no teu casamento aí, você fica toda hora se aborrecendo com a tua esposa, manda esse demônio disfarçado embora da vida conjugal de vocês. E aí, irmãos, eu fico entendendo que Deus, Ele usa várias formas para falar com a gente. Assim foi com Jeremias. Ele diz assim, olha, Jeremias, hoje eu quero falar com você diferente. Eu não quero falar com a voz que você ouça e eu vou dizer tudo que você vai fazer. Não, eu quero ilustrar o que eu quero falar contigo. Você vai lá na casa do olheiro, lá eu vou fazer você entender o que eu quero falar com você. Então, irmãos, assim acontece com Jeremias. Ele vai até a casa do olheiro e ali eu entendo que Jeremias ele vai se assentar e vai ver o trabalho do olheiro. Ele não foi bater papo com o olheiro, até porque o olheiro, quando ele tem que fazer a sua obra de arte, o vaso que ele estava fazendo ali, ele tinha que estar concentrado. E Jeremias, ele faz aquilo que o Senhor ordena, ele fica assistindo o que o olheiro estava fazendo. E aí, quando você pega um pedaço de barro e ele começa a moldar com as mãos, a roda está girando, aquele pedaço de barro, aquela massa de barro está girando, e o olheiro com as mãos ele vai moldando. Só que em determinado momento, o que vai acontecer? O vaso ele vai se deformar, ele vai quebrar. E o que o olheiro vai começar a fazer? Ele vai começar tudo de novo. Aleluia. Que Deus, num primeiro momento, irmãos, Ele quer demonstrar a sua soberania divina e também a liberdade humana de escolha. Jeremias, ele desce à casa do olheiro, observa aquele vaso de barro sendo moldado, e quando ele vai perceber que o vaso não estava saindo como ele desejava, o olheiro amassa e vai começar a fazer de novo. Quando você começa a fazer algo de novo, o que isso chama? Quando você começa a fazer, é o começo, mas quando você recomeça, você ali está começando, refazendo novamente. E eu acho lindo isso aqui, e nessa semana a gente estava participando aqui do evento dos jovens, né? O secreto, a gente ouviu uma palavra, irmãos, como aquela palavra mexeu comigo, porque é uma palavra que falava de recomeço, e recomeçar nem sempre é fácil. Imagine você que você está subindo uma escada de 200 degraus, mas você está subindo carregando alguma coisa. Mas quando você chega lá no último degrau, você lembra que lá no primeiro degrau você tinha deixado uma coisa. Esqueceu alguma coisa. Né? Às vezes acontece assim com a gente aqui em casa. A gente vai fazer compra, coloca tudo na mala do carro, e chega aqui, no outro dia eu carreguei, a esposa vai arrumar a compra e diz assim, está faltando alguma coisa. Ela diz, desce lá embaixo que está na mala do carro. Mas isso é um pedacinho de 20 metros. Agora imagina você recomeçar, às vezes, uma caminhada de muitos quilômetros, ou descer de uma escada de 200 degraus, você tem que descer tudo de novo e recomeçar a sua caminhada. O recomeço nem sempre é fácil, mas é melhor recomeçar e fazer direito do que você terminar achando que vai ficar bom e dar tudo errado. Recomeço nem sempre é fácil. Repita comigo, recomeço nem sempre é fácil. Mas às vezes a gente precisa recomeçar. Eu vou dizer uma coisa aqui para você, se a tua vida espiritual não está bem, recomeça. Se teu casamento, teu relacionamento conjugal não está bem, recomeça. Tudo que você está fazendo que não está legal, recomeça. Recomeçar não é fácil, mas às vezes vale a pena você voltar lá atrás. É como o Senhor, uma vez usou João para dizer para umas igrejas lá da Ásia, lembra de onde caíste e se arrepende. Volta lá e recomeça. Glória a Deus. Deus vai explicar a Jeremias que assim como o olheiro tem poder sobre o barro, olha só, a mensagem aqui, irmãos, era direcionada à nação de Israel. Deus estava sempre recomeçando. Por que Deus estava sempre recomeçando com a nação de Israel? Porque era uma nação desobediente. Israel, ele só se voltava para Deus, irmão, está aí, quando o negócio estava estreito. Israel só se lembrava de Deus quando a coisa estava difícil. Olha só,
o interessante é que Deus abençoava a nação de Israel. Deus dava livramento sobre os inimigos. Aí o povo cantava, se alegrava, só o Senhor é Deus. Daqui a pouco esquecia e errava de novo. Não foi assim com Gideão. Gideão estava cansado de lutar por aquele povo. Mas o interessante é que lá no começo, os midianitas perseguiam o povo de Israel. O povo produzia, os midianitas vinham lá e levavam tudo. Roubavam tudo, até que um dia Gideão está malhando trigo no lagar. Por que no lagar? Lagar é lugar de pisar a uva, não é lugar de malhar trigo. Mas Gideão está malhando no lagar, que diz assim, se os midianitas chegarem, não vão procurar aqui no lagar o meu trigo. Mas aí, novamente, Deus se levanta, usa Gideão para, mais uma vez, dar livramento à nação de Israel. Deus sempre tinha uma oportunidade para Israel recomeçar. Só, irmãos, que Deus tem poder de fazer um recomeço. Agora Deus também vai mostrar para a nação de Israel que eles tinham livre-arbítrio. E se você ler o texto, Deus vai mostrar, se vocês me obedecerem, se vocês me amarem, se vocês me ouvirem, eu vou tornar vocês uma grande nação, vou fazer vocês um vaso lindo. Mas se vocês errarem, eu vou ter que quebrar e refazer de novo. Aleluia. Glória a Deus. Então a história enfatiza a soberania de Deus sobre a história e a liberdade dele usar o arrependimento para mudar o curso dos eventos. Eu não sei vocês, mas eu passei inúmeras experiências, irmãos. Eu estava hoje à tarde conversando com a minha esposa a respeito disso. Quantas situações que eu passei. E eu estava conversando com o André, eu falava hoje assim, quantas situações de vida que eu passei, que eu digo que eu tenho vergonha hoje de contar. Eu já fiz situações, presbítero Sebastião, já aconteceu situações na minha vida, que depois que eu passei, de Deus, que vergonha que eu estou de mim mesmo. Como é que eu fui faltou tanta sabedoria na minha vida ao ponto de eu tomar essa atitude ou fazer desse jeito. O problema, irmãos, é que quando a gente faz do nosso jeito, que o Espírito Santo vê que está errado, que o oleiro, que é o nosso Pai Celeste, ele diz assim, epa, esse vaso não vai ficar bom, vou amassar Alexandre de novo. E aí o processo, irmãos, que Deus vem nos amassa, às vezes é doloroso, às vezes dura muito tempo, mas é necessário, porque quando o vaso fica pronto e vai de acordo com o oleiro, aquele vaso fica bonito e útil para a glória de Deus. O problema é que a gente, às vezes, no nosso livre-arbítrio, a gente pende para um lado que Deus não quer. Deus vai revelar a respeito do livre-arbítrio, mas Ele vai mostrar que se uma nação se arrepender dos seus maus caminhos, Deus também reconsidera seus planos de julgamento. Não é diferente conosco. Não é diferente. O mais interessante é que quando Deus vai nos amassar, é só nós e Deus. O oleiro, a ilustração do oleiro não vai mostrar que Deus faz. O oleiro, ele vai amassar vários vasos ao mesmo tempo, ele vai amassar um a um. O que eu quero dizer para você é o seguinte, se você está na mão do oleiro, é você e Deus. É você e Deus. Fala para o teu irmão, é você e Deus. E ninguém pode interferir nesse processo. O oleiro tem total autoridade sobre a tua vida. Vocês entenderam esse negócio? Hein, irmã Maria Nery? O Deus Todo-Poderoso que é o oleiro tem toda a autoridade sobre a tua vida. O Deus que é todo-poderoso, presbítero Sebastião, presbítero Marco, Deus tem toda a autoridade sobre a tua vida. Você está na mão dele. Mas o mais interessante é que é melhor estar na mão dele, sendo amassado por ele, do que ser lançado fora. E eu não sei se vocês já pararam para pensar, algumas vezes eu caí na mão do oleiro, e Deus estava lá me amassando e eu me sentia o mais só dos homens. Eu não sei se você já se sentiu assim, se você já se sentiu só, se você se sentiu abandonado, se você achou que ninguém te visita, se você achou que ninguém te manda uma mensagem, que nem alguém te liga, não te preocupa não, é porque você está sendo amassado de novo. Aleluia. Deus é o único que tem o poder de nos moldar e transformar. O processo de estar na mão do oleiro não é um processo que aos nossos olhos parecem bons. Mas a gente, às vezes, tem que entender que a gente canta, eu quero ser um vaso novo. Mas como é que você vai ser um vaso novo se você não passar pela mão do oleiro?
Como é que você vai ser um vaso novo se o oleiro não fazer do jeito que ele quer? Problema nosso é que a gente quer do nosso jeito, do nosso modo, e sempre do nosso modo vai dar errado. Do nosso jeito vai dar errado. Por quê? Porque quem é o oleiro é ele. Você já imaginou se o barro ficasse falando para o oleiro assim, não, mas esse gargalo aí está muito fino, eu quero ter um gargalo mais grosso. Não, mas esse vaso aí está muito pequeno, eu quero ser um vaso maior. Não, mas esse vaso está muito gordinho, eu quero ser um vaso mais magrinho. Não é o vaso que determina como o oleiro vai fazer, mas é o oleiro que vai dizer como o vaso vai ser. Ah, tem gente que entendeu aí o negócio aí. Nessa noite o oleiro está dizendo para você, seja do jeito que eu quero, faça a minha vontade, me deixa trabalhar na tua vida, e você vai ser um vaso para a glória de Deus. Aleluia. Você já parou para pensar quando você vai comprar ornamentos para a tua casa, que você vai chegar num lugar que vende vasos? Você compraria um vaso com defeito? Você compraria um vaso quebrado? Você compraria um jarro aí que está deformado? E por que às vezes a gente se sujeita a ser assim? Por que a gente se sujeita a se apresentar para o oleiro de qualquer maneira? E a gente acha que ele tem que nos aceitar da maneira que nós somos. Se coloque diante dele como barro e diz assim, Senhor, nessa noite, eu sou a matéria-prima, eu sou barro, mas tu és o oleiro. Tem um hino do J. Neto que diz assim, mas o homem não entende a vontade de Deus. Na verdade, pensa ser até maior do que os céus. Na verdade, não é nada. É pó, é cinza, é o barro que sobrou. Só, irmãos, que esse oleiro ele tem poder de pegar esse barro que sobrou e fazer um lindo vaso. Aí você já olhou? Aí você pega esse barro que sobrou, que ninguém vale nada, que ninguém nem quer pisar, né? Você coloca aquele sapato bonito, você quer pisar em algum barro? Você quer sujar a sua roupa no barro? Não, você não quer. Mas interessante que quando você pega aquele barro que sobrou, aquele barro que foi pisado pelos homens, e você transforma num vaso lindo. E aí alguém pega e dá de presente, você quer colocar no lugar mais bonito da estante. Sabe o que eu quero dizer com isso, irmãos? Que quando você é vaso de Deus, as pessoas olham para você e vão glorificar o nome do Senhor. Aleluia! Aleluia! Então veio a minha palavra do Senhor dizer, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? E agora pergunta para nós, o Senhor não pode fazer de mim, Alexandre, como aquele oleiro fez com aquele vaso? Claro que pode. Muitos na sociedade, todo mundo rejeita, é como se fosse o barro que é pisado pelos homens. Mas quando entra na mão do oleiro, quando começa a entrar e girar naquela roda, ele vai moldando, e agora é um vaso de honra para a glória de Deus. Agora o processo não é fácil não, André. O processo envolve renúncia. Por quê? Porque ser moldado na mão do oleiro fala de renúncia. Renuncie às minhas vontades e agora prevalece a vontade do oleiro. Não é a forma que eu quero, mas a forma que ele quer. Não é o sentido que aquele vaso vai ser usado, mas é a forma que ele deseja. E o processo de Deus, às vezes, é doloroso, porque ser amassado, irmãos, eu não sei você, se já passou por isso na mão dos médicos. Uma vez eu, garoto, ainda quebrei a perna, quebrei a tíbia, e aí eu fui para o hospital e coloquei um gesso até a cintura. E passado 15 dias, quando volto para fazer o raio-x, eu já estava achando até que estava ficando bom, o médico disse assim, não, está tudo errado. Vamos ter que tirar esse gesso e refazer. Eu falei, doutor, como é que refaz? Ele disse assim, simples. O osso que já estava começando a colar, eu vou ter que quebrar e colocar no lugar de novo. Eu creio, irmãos, que até quem estava na várzea ouviu meus gritos no hospital. Mas valeu a pena, porque a minha perna foi sarada. Você está entendendo?
Quando Deus nos aperta, que está na mão ali, nós somos barro, Ele está apertando, Ele está moldando, está doendo. Até tem um Coríntios assim, a prova está doendo, Jesus. Mas, irmão, se você ficar bom, se você ficar são, se você ficar um vaso perfeito, você levanta a mão e adora o nome do Senhor. Aleluia. Às vezes a gente não entende processos que a gente passa, como muitas vezes eu não entendi. E muitas vezes eu passei por situações e eu fui questionar a Deus. E aí Deus me respondeu claramente, você não fez a minha vontade e agora está reclamando. Mas quando o vaso ele se coloca na mão do oleiro, é a vontade do oleiro, não é a vontade do barro. E a gente tem visto hoje que o povo tem se perdido em tudo. Às vezes Deus quer dar um dom para a gente quer um outro dom. Às vezes Deus quer que a gente cante, a gente quer pregar. Às vezes Deus quer que a gente pregue, a gente quer cantar. Às vezes Deus quer que alguém ore e Ele quer evangelizar. E às vezes Deus quer que Ele evangelize e Ele quer orar. E a gente tem vivido uma geração, irmãos, que parece que, já perceberam hoje que todo mundo quer ser pastor? Quer ser pastor? Nunca se levantou tantos pastores como nesse tempo que a gente vive. E não há problema nenhum alguém ser pastor, contanto que seja levantado por Deus. O problema é que, às vezes, alguém quer ser um tipo de vaso que Deus não determinou que ele seja. Às vezes, nós queremos fazer aquilo que não nos foi incumbido de fazermos. Às vezes, as pessoas desejam algo que Deus não quer que elas desejem aquele algo. Às vezes, as pessoas querem fazer aquilo que Deus não quer que elas façam. E, geralmente, os planos dessas pessoas vão ser frustrados. Mas o oleiro, ele está lá de prontidão. Quando o vaso não está saindo do jeito que ele quer, ele vai amassar e vai fazer de novo. E eu vou dar uma notícia aqui, talvez você se assuste. Talvez você precise, ou talvez eu precise ser amassado todo dia. Vocês estão olhando para mim por quê? Eu vou falar para mim, talvez Alexandre tenha que ser amassado todo dia. Mas se eu estiver na mão do oleiro, irmãos, glória. Se ele estiver me usando, está amassando, mas se estiver me usando, glórias a Deus. Porque é melhor estar na mão do oleiro do que estar na mão do nosso adversário. Você perdeu uma oportunidade de glorificar o nome do Senhor. É melhor estar na mão do oleiro. É melhor estar na mão do oleiro. Deixa ele te amassar. Deixa ele te moldar. Para que a tua vida seja para glorificar o nome do Senhor. Aleluia. É melhor a gente recomeçar todo dia, mas recomeçar na orientação dele, do que caminhar uma longa caminhada sem a direção dele. É melhor, irmãos, a gente avançar pouco mais avançar do que achar que está avançando muito e não sair do lugar, por causa da nossa desobediência. E para terminar, no versículo 7 diz assim, o Senhor falando, no momento em que eu falar contra uma nação e contra o reino, para arrancar e para derribar e para destruir, se tal nação contra a qual eu falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. O que o Senhor está dizendo assim? Olha, eu vejo que uma nação está me aborrecendo. E eu vou advertir aquela nação, vou trazer juízo sobre aquela nação. Mas se aquela nação se arrepender, eu também vou me arrepender do mal que eu pensava fazer-lhe. Não foi assim com Nínive? Deus manda que Jonas vá advertir Nínive que o pecado de Nínive estava aborrecendo a Deus. Jonas se recusou a ir. Precisou Deus trabalhar na vida de Jonas, até que Jonas vai lá e prega o arrependimento. E o que vai acontecer com aquela nação? Deus havia prometido que se Nínive não se arrependesse, ele ia destruir dentro de 40 dias. Mas o que o povo fez? O povo se arrependeu. E Deus não fez o mal que pensava fazer a Nínive. Mas ele também vai dizer assim, no momento que eu falar de uma gente, de um reino,
para edificar e plantar. Se ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito que lhe faria. Pastor, Deus tem promessa que eu vou estar no ministério, que eu vou ser um grande pregador. Mas você tem que andar na presença. Você tem que obedecer. Ah, pastor, Deus falou que ia me prosperar, mas se eu andar pelo caminho da desobediência, como é que Deus vai me prosperar? Não, pastor, Deus falou que eu ia pregar em outros países, aí você está desviado, como é que você vai pregar em outros países? É o que Deus está dizendo aqui. Se eu disser que farei bem a uma nação, uma pessoa, mas a pessoa não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito que lhe faria. Então, irmãos, o que Deus está dizendo assim? Olha, promessa eu tenho para a tua vida, mas você tem que obedecer. Isso aqui é muito interessante, porque as pessoas acham que tudo só depende de Deus. É igual os pais aqui que têm filhos pequenos. Quando o filho não está muito bem, ele chama o filho e diz assim, meu filho, você está desobediente. Mas se você cumprir a tarefa, se tornar um filho obediente, sabe aquela bicicleta que você queria? Então eu vou te dar ela. Mas ele condicionou aquela promessa da bicicleta. Se o filho obedecer. E tem muito crente que não entende esse negócio. Ele quer as bênçãos de Deus, mas ele não quer obedecer. Mas a palavra de Deus diz assim, se me amardes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Quer o melhor dessa terra? Obedeça. Fala para o teu irmão, quer o melhor da terra? Irmão, obedeça. Agora, se você não obedecer, como é que você vai conquistar? Como é que você vai avançar? É igual aquele estudante. Ele não estuda, não estuda, não estuda. Aí chega no dia da prova, ele vai em jejum fazer prova. Senhor, coloca na minha mente, mas vai colocar na mente, ele não estudou. Tem crente que é assim, irmãos. Ele precisa muito de uma bênção, ele não ora, não jejua, não consagra, não deixa o oleiro moldar ele, e depois ele quer ser agraciado, quer ser abençoado. Mas quando nós fazemos a vontade de Deus, olha o que diz, segundo Crônicas 7,14, o povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e me ouvir, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e... Sempre tem um sim na frente, né? A história aqui narrada nos lembra da importância de ouvir a voz de Deus e obedecer os seus mandamentos. Mesmo quando nos quebramos ou nos afastamos de Deus, olha só, Ele está disposto a nos restaurar. E como é que é o restaurar de Deus? Ele usa superbonde? O restaurar de Deus, ele diz assim, eu vou passar uma tinta em cima para cobrir a rachadura. O que ele faz? Quebra e faz de novo. Glória a Deus. Nessa noite aqui, irmãos, se preciso for, aceite, se submeta a ser quebrado pela mão do oleiro. Aleluia. Dói um pouquinho, mas não tem problema não, você está na mão dele e ele sabe o que está fazendo. Aleluia. Quando nós nos arrependemos, entendemos a importância de confiar no processo do oleiro, nós vamos entender a vontade de Deus nas nossas vidas. Por que a gente tem visto uma geração que muitas das vezes está desapontada? Por que tem crente desapontado dentro da igreja? Deus que está falhando? Por que a gente tem visto tanto crente frustrado? A gente tem visto crente, irmãos, que quer ver a bênção de Deus. Tem visto crente que às vezes queria fazer o que muitos fazem, eu queria cantar, eu queria reger, eu queria pregar, mas não quer entrar no processo de ser moldado pelo Espírito Santo de Deus, por Deus, que é o oleiro. Nessa noite eu quero convidar você a se deixar ser moldado pelo oleiro,
a você confiar no oleiro, que ele vai fazer você o vaso mais bonito da face da terra. O vaso de mais utilidade. Porque tem uma coisa, irmãos, a Bíblia vai dizer que nós somos tesouros em vaso de barro, que está por fora. Talvez alguém olhe por fora e não nos dê valor, mas o que importa é o que está dentro desse vaso. Se eu olhar para essa jarra aqui, essa jarra, ela é muito bonita. Mas se você tiver com sede, essa jarra pura ela não vai ter utilidade nenhuma. O que vai ter utilidade é quando essa jarra tem água dentro. E sabe o que eu quero dizer para você? Você simplesmente como um vaso de barro, você não vai ter utilidade para nada. Mas quando você é um vaso moldado por Deus, você tem algo especial dentro de você. O que há dentro de você é que tem valor. Se coloque de pé.